Pessoal, vamos agora falar de saúde, porque os números da obesidade no Brasil vêm aumentando consideravelmente. De 2006 a 2019, o percentual aumentou em mais de 70% e atinge aí de forma semelhante homens e mulheres. E hoje, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. Para falar sobre riscos, consequências, combate, nós convidamos aqui a doutora Juliana Mesquita, que é endocrinologista. Muito bom dia. Doutora, essa preocupação, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia é grande, a gente sabe. Tem uma campanha que já foi lançada, inclusive, para quê? Para dar mais visibilidade, para se falar mais abertamente sobre esses números que são preocupantes, Porque a gente imaginaria ou gostaria que eles fossem diminuindo com o passar do tempo, mas estão aumentando, Em todas as faixas, é isso mesmo? Muito bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos, que estão em casa nos assistindo. É exatamente isso, Lídia. A obesidade, ela é uma doença crônica e vem em números crescentes. Hoje se sabe que um quarto da população brasileira tem obesidade. E todas as faixas etárias, não poupa sexo, tanto homem quanto as mulheres. E o problema maior da obesidade é que ela traz outras doenças associadas. Sim. Por ser uma doença crônica, a gente carrega isso, ao longo da vida. E ela pode trazer diabetes, colesterol, triglicérides, hipertensão, alteração de risco cardiovascular, câncer, risco de câncer, câncer de mama, de intestino. Tudo isso também aumenta com Tudo obesidade. isso também são fatores de risco associados à doença, Ou seja, é uma gama muito ampla, enorme. E aí a sociedade, tanto a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade ABESO, que é a Sociedade de Obesidade do Brasil, eles lançaram junto com a Sociedade Mundial, porque hoje é 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade, o tema vamos falar sobre a obesidade e o quê? E o quê? Fica as reticências, E qualquer coisa, Mais cedo eu publiquei no meu Instagram e qualidade de vida, e risco de câncer, obesidade e alteração cardiovascular, obesidade e distúrbios psicológicos, porque a gente sabe que também tem existe um preconceito muito grande, mexe também com a cabeça, Com a cabeça. E eu acho que essa palavra preconceito ainda envolve muito, tanto na pessoa obesa, quanto nas pessoas que estão ao redor, Então, existe muito preconceito de diagnóstico, de tratamento, e as pessoas, na verdade, todo mundo tem que quebrar esse preconceito, Na vida social como um todo, Famílias, por exemplo, que são constituídas com os pais, por exemplo, já acima do peso, a probabilidade das crianças, dos filhos também terem obesidade é de quantos por cento? Aumenta em quanto esse fator? Excelente pergunta, a gente sabe hoje que a genética, ela corresponde aí 60% das causas da obesidade. Nossa. Mas existem muitos fatores externos que a gente consegue intervir, Desde fatores alimentares, fatores de atividade física, e não é só isso. Sono, estresse, abuso de álcool, tudo isso pode estar relacionado a fator de risco de obesidade. E a gente consegue trabalhar cada pilar desse em prol de uma saúde melhor. Ou seja, quem já carrega isso, já sabe que nas próximas gerações tem que, já que tem a parte genética, tem que tentar de outra forma ali a questão, já regrando, digamos assim, para que os filhos também não sejam acometidos. Redução de alimentos ultraprocessados, favorecer um ambiente familiar de atividade física, de ter hora para comer, sentar e comer, não ficar fazendo outra coisa na hora da alimentação, A gente tem que se concentrar que a gente está comendo para que o nosso organismo endócrino metabolicamente libere os hormônios necessários de fome e saciedade. E quando isso não acontece, desregula tudo, aí é um problema. Desregula tudo. Doutora, muito se fala em metabolismo, fulano não engorda porque tem um metabolismo muito rápido, Ele queima muita gordura e já ciclano não come quase nada, mas não consegue emagrecer, Porque tem um metabolismo mais lento. O que tem de verdade, o que tem de mito aí nessa história? Existem vários fatores associados, alterações endócrinas, por exemplo, o hipotireoidismo, ele pode reduzir um pouco do metabolismo, e isso pode ser favorecedor, uma dificuldade de perda de peso, mas existe muito componente genético também,
né? Claro que aquela pessoa que pratica mais atividade física, que consome alimentos melhores, rico em frutas, legumes, vai ter um metabolismo melhor, né? Que tenha melhor composição corporal, mais massa muscular, menos gordura. Então essa pessoa ela vai ter um metabolismo melhor do que uma pessoa que tem uma composição corporal mais rica em gordura e pobre em músculo, né? Aí por onde começar essa batalha, digamos assim, contra a obesidade, para quem já está acima do peso, para quem já carrega isso até geneticamente, não é fácil, a gente sabe, né? Não. Mas hoje tem alguns medicamentos que também ajudam, Sim. A questão da cabeça tem que estar boa também, por onde começar? Sim, são vários pilares, né, que a gente tem que analisar, estabelecer tratamentos de forma individual. Às vezes o que é bom para uma pessoa não é bom para outra pessoa e está tudo bem, né? Então, realmente, na consulta endócrina, a primeira coisa que tem que fazer é uma consulta com o endocrinologista. E o endocrinologista, ele vai guiar. Vamos começar por aqui, por ali. Até porque dependendo dos exames, né? Você vai ver o que está faltando, o que está sobrando dali. Exatamente, e vai fazendo o tratamento guiado a depender de cada caso, né? Hoje a gente tem medicações excelentes no mercado que ajudam muito na questão da perda de peso, que tratam essa doença de forma eficaz, né? Que antes a gente ficava meio de mãos atadas em relação à falta de medicação. E não é só a medicação, né? São todas as outras coisas que também podem estar envolvidas aí nessa dificuldade maior de perda de peso. Então, é estimular a alimentação boa, é estimular a atividade física de forma regular, é a pessoa se desligar do digital 1 hora antes de dormir. Isso daí para ter aquele sono, para ter aquele sono reparador. Com qualidade. Isso. E uma coisa muito importante que às vezes não é falada é beber a quantidade correta de água. Então, muita gente fala, eu tenho muita retenção, né? Saindo aqui da questão da obesidade, mas se cura com a ingestão de água, né? Sim. Muita gente acha que não, né? Como é que pode? Mas é isso mesmo. É interessantíssimo, porque o centro da fome e o da sede, eles ficam muito próximos e às vezes a mensagem enviada é de sede e a nossa interpretação é de fome. Então, beber água também está relacionada no tratamento de sucesso da obesidade. Olha, interessante. Voltando aí no metabolismo, a idade acaba também influenciando nesse processo? Começa a ficar mais lento a partir de certa idade? Começa, Lídia. Infelizmente. Isso é uma realidade, É uma realidade e a gente tem que se ir readequando a depender da fase da vida que a gente está, né? E a boa dica é a de sempre, é sempre ingerir cada vez melhor os alimentos, melhores alimentos, né? Boas escolhas e a atividade física, né? E na adolescência, né? Muitas crianças, adolescentes já começam com aquela ingestão de alimentos que a gente sabe que não seria o ideal. E já começa, por exemplo, tem muitos que você vê que não é obeso de uma forma completa, digamos, né? O corpo inteiro, mas já começa a questão da barriguinha, né? Da circunferência abdominal. E essa é a gordura mais perigosa, é isso mesmo? Lídia, é a gordura mais perigosa, que é aquela obesidade central, é a obesidade visceral, né? É essa gordura que está lá implantada no fígado, no coração, que aumenta risco cardiovascular e risco de câncer. Então tem que, nessa questão, a atividade física e é também, claro, né? As mudanças de hábitos alimentares é imprescindível já começar o quanto antes. É imprescindível. Esses alimentos, a gente evitar ao máximo, até ter em casa, né? Esses ultraprocessados. Por exemplo, vamos citar exemplos. Biscoitinho recheado, salgadinho, tudo que a gente abre pacotinho, refrigerante, tudo que a gente abre é menos, é pior, na verdade, né? Do que comer realmente o que a gente descasca. Então, né? Descascar é melhor do que abrir. E como é que os pais fazem muitas vezes essas escolhas ou essas trocas? Porque a gente sabe que não é fácil colocar e regrar. Eles são espelhos, né, do que os pais comem muitas vezes. Mas às vezes os pais comem mal e querem que as crianças comam bem. E isso não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. Para a gente mudar o comportamento do seu filho, da sua filha, realmente a gente tem que começar por a gente. Está inserido no processo, né? Eles estão vendo ali. É o exemplo, nós somos os exemplos para os nossos filhos, né? Então, realmente é mudar os seus próprios hábitos, porque o que é saudável para uma pessoa dentro de casa é saudável para todo mundo. Não existe, eu tenho filho, então
eu tenho que ter alimento tal. Não, Sim, o alimento... se você não come não também, come, não ele já precisa. vai olhar e, poxa, por que eu tô tendo que comer? Isso, né? exatamente. Minha mãe e meu pai não. Não, e aí a criança se questiona, né? É. E aí, a partir de que idade ou a partir de que momento a pessoa já deve começar a procurar um endocrinologista? Às vezes até de forma preventiva, porque às vezes a pessoa fala, não tô tão acima do peso. A partir de quanto também, assim, esse acima do peso já começa a ser uma preocupação? Existe o dado do IMC, que qualquer pessoa pode fazer o cálculo, né? Que é o peso sobre a altura ao quadrado. E o IMC normal é até 25. Acima de 25 a gente fala em sobrepeso e acima de 30 em obesidade. Ou seja, você pega a sua altura, e né? divide pelo o peso ao quadrado. Tá? Okay. E aí a gente tem esse IMC e no Google mesmo, se digitar, várias, aparece. E aí a partir de 25 a gente está diante do sobrepeso, que já é um grande sinal de alerta para que a população, as pessoas, elas procurem a ajuda do endocrinologista para auxiliar nesse trajeto, nessa trajetória. Porque se for deixando, quanto mais o tempo passa, é mais difícil. Mais difícil. E o organismo, ele tenta, eu costumo dizer, o hipotálamo, que é uma região do cérebro, ele tenta printar, a fazer um print daquele maior peso da vida, como se fosse o peso ideal para aquela pessoa. Ou seja, está sempre querendo voltar para aquilo. Sempre querendo voltar para aquele peso. Então, por isso as pessoas engordam, emagrecem, emagrecem? Exatamente. Olha. Quando a gente perde peso, o nosso organismo ele faz uma reviravolta para tentar com que a gente ganhe peso. E aí por isso é uma luta interna. Né? E é por isso que é Total. tão importante o acompanhamento endócrino desse paciente, né? Por vezes a gente tem que ter uma nutricionista que consiga caminhar a gente acompanhando, mas o acompanhamento com o endocrinologista é de fundamental importância para evitar o reganho. É verdade, gente, porque é uma luta grande, a gente acompanha muitas pessoas que realmente vivem a vida toda nesse processo. Sim. Consegue emagrecer, consegue perder o peso, né, na verdade, ali que estava demais em excesso e fica um tempinho, daqui a pouco retorna novamente. E uma coisa também que é importante a gente falar, né, a importância dessa questão multifuncional, digamos assim, né? São profissionais distintos, por exemplo, o nutricionista com o endócrino, que vão agir naquele caso para que essa perda, digamos, esse objetivo seja seguido, né, de uma forma mais assim, não só completa. Nutricionista e endócrino, né? Entra o educador físico, entra às vezes até psicólogo, né? Porque existem muitas questões emocionais envolvidas. Estou ansiosa, como mais? Aquela fome emocional. E isso acho que afeta muita gente, demais, né? Demais, principalmente no momento pós-pandemia, né? E aí existem profissionais do sono, que às vezes a pessoa tem um problema no distúrbio do sono associada à obesidade. Né? Então, a gente realmente tem que manter uma equipe multidisciplinar em prol da saúde daquele paciente. Agora é isso que a gente fica, né? A gente imagina, poucas pessoas têm acesso a isso tudo de forma paga, né? De forma particular, por exemplo. No SUS, como é que as pessoas que hoje, por exemplo, não tem como, não tem dinheiro para pagar, o que eu faço da minha vida, né? Eu preciso mudar, eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso, mas não tenho como. Qual é o primeiro passo? Ela vai na unidade básica de saúde, procura atendimento? Exatamente, né? O primeiro passo é procurar o atendimento na unidade básica de saúde. O médico que vai atender vai detectar os problemas que tiver, né, daquele paciente, não só a obesidade, mas às vezes o diabetes, a hipertensão, já alguma outra comorbidade associada. E existe um ambulatório de obesidade lá no Hospital Nofre Lopes, que aí consegue realmente abraçar esses pacientes, às vezes tanto para tratamento clínico quanto para tratamento cirúrgico da obesidade, que são encaminhados, né? Que são encaminhados. Mas o primeiro passo é a unidade básica de saúde. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente, falando com esse assunto tão preciso, tão necessário, né? Cada vez mais, para que... Quem sabe nos próximos anos esses números a gente torce, né, para que venham realmente diminuindo. E eu acho que é muito importante a gente tentar mudar o rumo dessa história, né? É verdade, é verdade. Muito obrigada. Obrigada a você. Até uma próxima, adoramos.